versículo 6. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, irmãos. O céu está aberto, hein? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 6. Aleluia. Versículo 6 e o versículo 16. Tema dessa noite: porque devemos chorar e jejuar. Todos acharam? Amém? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Aleluia. Versículo 16: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 17: porém tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto. Amém? Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Aleluia. Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos falar, oração e jejum. Nós oramos todo dia, sim ou não? Quem ora todo dia? Mas nós não jejuamos todo dia. Amém? Mas nós oramos todo dia. Você pode orar e não jejuar, mas é impossível jejuar sem orar. Todas as vezes que nós jejuamos, subentende que nós estamos também em oração, sim ou não, igreja? Porque jejuar sem orar é passar fome, né? É ficar sem comer, é um jejum para emagrecimento. Mas jejum bíblico, jejum cristão, é um jejum com oração. Jesus, em continuação do Sermão da Montanha, ele vai falar sobre 3 assuntos aqui: esmola, oração e jejum, aqui no capítulo 6, mas nós vamos nos ater aqui ao que está proposto, que é oração e jejum. E quando o Senhor Jesus fala sobre oração, ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto. Não é que Jesus esteja proibindo a oração pública, não. Jesus não está proibindo a oração pública. A questão aqui não é onde nós oramos, mas é por que oramos. Muitas das vezes nós queremos orar para os homens verem, mas nós não devemos orar para o homem ver, devemos orar para Deus nos ouvir. Aleluia. Amém, igreja? Então a questão aqui, lugar secreto, Deus está falando, quando você for orar, fica no lugar de intimidade, seja qual for o lugar, mas fica no lugar entre você e Deus, ainda que esteja publicamente, mas nós podemos estar intimamente ligados com Deus, podemos estar no lugar secreto, podemos estar numa intimidade com Deus, podemos estar fazendo uma oração sincera, sem preocupar, sem nos preocupar com A ou B, quem está do lado, quem está vendo, quem está ouvindo. Na verdade, a nossa oração não deve ser uma preocupação em usar palavras bonitas, palavras que impressionam. Interessante que quando Jesus vai até Pedro, ele faz 3 vezes a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Aí nós podemos até conjecturar que aquela resposta de bate pronto: te amo. Para impressionar Jesus, talvez. Pedro, tu me amas? Te amo. Talvez para impressionar quem estava em volta. Mas da última vez, Jesus pergunta e Pedro responde, mas responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E eu creio que agora essa resposta é uma resposta pensada, é uma resposta reflexiva, é uma resposta íntima, porque 3 vezes nós respondemos a mesma pergunta, é para nós pensarmos. Amém? Então a oração é algo que faz parte da prática do crente, E o Senhor falou: entra no teu quarto, porque hoje nós vivemos uma época que antes de comer, Diácono Antônio Carlos que uma vez brincou assim: antes de comer, as pessoas precisam postar o que vão comer. E ele ainda brincou: as pessoas que estão virtualmente comem primeiro do que aqueles que estão à mesa. Aleluia. Porque postam o que vão comer, aí tem que esperar para postar. Então nós vivemos uma época hoje muito exibicionismo.
Infelizmente isso chegou também no meio cristão. As pessoas vão para o monte antes de orar, postam que estão orando. As pessoas antes de louvar têm que postar que estão louvando. As pessoas antes de fazer qualquer coisa têm que postar que estão fazendo. Então nós estamos vivendo hoje uma época, irmão, de muita exibição. Ou seja, o homem está vendo tudo. Mas será que Deus está vendo? Aleluia. Da forma que deveria ver? Será que Deus está vendo, está se agradando? Então a oração não é algo para chamar a atenção do público, não. A oração não é para o homem ver, a oração é para Deus ouvir a nossa oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então entra no teu quarto, entra num lugar de intimidade. A oração é algo íntimo, ainda que seja coletiva. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a triste realidade é essa, irmãos. Em relação ao jejum, quando nós abrimos aqui no versículo 16, o Senhor vai falar sobre o jejum. E quando jejuar, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aí qual é o conselho? Porém tu, quando jejuar, unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, essa unção da cabeça não é uma unção espiritual, não. Essa unção aqui é uma unção de perfume. O Senhor está falando porque a prática do jejum no Antigo Testamento era se cobrir, cobrir a cabeça com cinza, se vestir pano de saco. Então todos sabiam que quem estava jejuando, porque exteriormente falando era visível. Mas o Senhor está falando aqui, olha, quando você jejuar agora, não precisa fazer uma cara de contristado, como fazem os hipócritas, porque parecia um teatro. Hoje nós vivemos isso também, muito teatro, irmão, muita propaganda enganosa, muita hipocrisia, mas pouca essência. Deus está dizendo, volta para a essência. Aleluia! Nós não precisamos dizer que estamos jejuando, não precisamos desfigurar o rosto, eu não preciso chegar na igreja com cara de triste, não. Unge, ou seja, coloca um perfume, coloca algo que venha mostrar que você está feliz e alegre, e lava o teu rosto. Mas hoje tem que ser exibido, hoje tem que mostrar para todo mundo o que está fazendo. Mas será que Deus está recebendo? Meu Deus. Deus está falando, coloca o melhor perfume, coloca a mirra, coloca um bom perfume. Já viu aquela pessoa que chega cheirosa na igreja? Você logo percebe que essa pessoa está feliz, está bem, Por colocar um perfume, colocou a melhor roupa, ela está bem. Mas quando a pessoa chega, murchinha, tristinha, você percebe logo que a pessoa está triste. Mas Jesus falou, não, unge a cabeça, coloca um perfume, lava o rosto. Não precisa mostrar que está jejuando, louvado seja o nome do Senhor. Interessante que quando nós olhamos esses dois versículos, o texto sobre a oração e sobre o jejum, ele não está dizendo, se vocês orarem, ou se vocês jejuarem, não. O Senhor Jesus está dizendo quando orar ou quando jejuar. Ou seja, a prática da oração e jejum era uma prática que deveria ser uma prática normal na vida do crente. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, quando vocês for jejuar, porque eu sei que para viver o cristianismo tem que jejuar. Quando vocês forem orar, ou seja, para viver o cristianismo, para ser meus discípulos, tem que orar. Então Jesus conta com os seus discípulos orando. Jesus conta com os seus discípulos jejuando. Então ele não diz se orar, se jejuar, não. Mas quando orares, quando jejuares, faça assim e assim. Então o Senhor conta com a igreja em oração. Não existe discípulo de Cristo que não ora. Não existe discípulo de Cristo que não jejua. Então Jesus considerou que a oração e o jejum seria uma prática natural na vida do cristão. Quem tem essa prática aí? Aleluia. Então, se nós somos cristãos, irmãos, Jesus conta com a nossa vida de oração e de jejum. Deveria ser normal, não é nada demais. Relógio de oração, uma bênção mas não é nada demais. Deveria ser uma prática normal para o crente.
Infelizmente, hoje nós precisamos colocar relógio de oração. Isso não é nem louvável, se nós formos ver direitinho segundo a palavra do Senhor. Porque nós precisamos ser disciplinados, nós precisamos ser obrigados. Sim ou não? Quem está entendendo, irmãos? Nós precisamos ter agenda. Mas qual é a ordem do Novo Testamento? Orar sem cessar. Mas se não for assim, nós não oramos, sim ou não? Amém. Então louvado seja Deus que temos relógio de oração. Porque querendo o crente ou não, se ele colocou o nomezinho dele lá, ele vai orar. Então nós oramos até criar o hábito da oração. Aleluia. Nós jejuamos até criar o hábito do jejum. Vai chegar um ponto, querido, que eu e você não vamos precisar de relógio de oração, porque o nosso espírito vai exigir a oração. Aleluia. O nosso espírito vai exigir jejum. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus, quando ele iniciou seu ministério, ele iniciou em oração e jejum. Ele iniciou 40 dias de oração e 40 dias, de jejum, irmãos. Então podemos dizer que o jejum bíblico é uma abstinência de alimentos intencional por uma causa espiritual. Aleluia. Então todas as vezes que nós jejuamos, nós estamos nos abstendo de coisas materiais, de alimento, amém? Por uma causa espiritual, para que nós possamos envolver mais com o Senhor. E essa palavra grega para jejum é nesteia. Nesteia deriva de ne é um elemento de negação, porque estio é comer. Então nesteia é dizer não à comida, é negar a comida. E para os nossos dias negar a comida é muito difícil, numa geração que só fala de comida. Você abre o Instagram, o que vem de comida é pessoas postando comida. E a Bíblia vai falar, Paulo vai dizer, a igreja, se eu não me engano, de Filipenses, que o estômago deles era o Deus deles. Então nós não podemos ter o nosso estômago como o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então jejum é uma abstinência intencional de alimentos visando um propósito espiritual. Jejum não é uma moeda de troca, ou de barganha com Deus. Nós não jejuamos para receber alguma coisa de Deus, não. Nós jejuamos para nos conectar com o nosso Deus. O jejum, irmãos, é uma conexão com Deus. O jejum é uma forma de nós estarmos mais intimamente com Deus. O jejum é uma forma de nós limparmos todas as impurezas, todo impedimento, aquele canal onde passa a unção de Deus sobre nossas vidas. Às vezes ele entope, e aí você precisa jejuar para desentupir esse canal, para que Deus venha falar conosco. Amém? Então o Senhor vai dizer: o seu Pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Ou seja, apesar do jejum não ser uma moeda de troca, mas tem presente de Deus para quem jejua. Aleluia! Quem pode receber essa palavra? Tem recompensa de Deus, irmãos, para quem jejua. Louvado seja o nome do Senhor. Então o jejum ele vai contribuir para nós ficarmos mais rendidos a Deus. Nos ajuda a mortificar as concupiscências da carne, nos ajuda a mortificar a carne e, consequentemente, nos ajuda a querer mais as coisas espirituais. Interessante que, quando nós comemos, nos alimentamos, é por causa de uma fome biológica, uma fome carnal, sim ou não? Uma fome natural, uma fome humana, e é salutar. Nós sentimos fome, precisamos nos alimentar. Mas quando nós jejuamos, não é uma fome natural. Quando nós jejuamos, é uma fome espiritual. E quantos já perderam essa fome pelas coisas espirituais? Então quando você diz não para o pão, para o maná da terra, tu está dizendo sim para o maná do céu. Nós estamos trocando o maná da terra pelo maná do céu. Então é uma fome espiritual vencendo uma fome natural.
E quando você perde a fome espiritual, o que ganha é a fome natural. Porque vencer essa fome aqui é você vencer a carne, é você vencer as concupiscências, é você vencer as coisas naturais. Então o jejum é uma prática de você dizer não para as coisas naturais e dizer: Senhor, eu quero buscar mais a tua presença. Aleluia! John Piper vai dizer que o jejum é a fome que brota da saudade de Deus. Quando você sente saudade de Deus, irmão, brota a fome de jejuar. Você querer mais de Deus, se aproximar mais de Deus. Aleluia! Então brota dessa fome. C.S. Lewis, ele vai dizer que a soma de muitos atos pequenos, para preferir uma comunhão e contentamento com Deus, acima do alimento, pode formar um ato de comunhão que prepara a pessoa para um sacrifício maior. Deixa eu explicar isso aqui. Quando você jejua, você está exercitando a sua carne, você está negando a sua carne por coisas espirituais. Então quando você jejua, tem uma prática de jejuar, aleluia, você está alimentando o teu espírito, porque se for preciso ser fiel até a morte, você vai morrer, vai negar a carne por causa de Jesus. Aleluia. Então o exercício do jejum é uma prática de negar as coisas mundanas, irmão. Quando alguém for apresentar alguma coisa mundana, for apresentar um prato mundano, for apresentar uma sugestão mundana, você consegue se abster, você consegue ter abstinência, você consegue negar, você consegue dizer não, porque você já tem praticado jejum diariamente na tua vida. Aleluia! Você já consegue negar o hambúrguer, já nega o almoço, já venceu a Coca-Cola, já venceu muitas das vezes o prato de comida, aleluia, já ficou 24 horas de propósito. Quem está entendendo isso aqui? Aleluia! Irmão, quantas pessoas que vêm aqui para a igreja, aí pinta a unha, fala assim: ó, não pode pintar a unha, aí não consegue negar a unha, não consegue, batom, não consegue tirar o batom. Se não consegue negar um batom, pelo amor de Deus, vai negar o quê? Se não consegue negar o esmalte, vai negar o quê, irmãos? Se não consegue jejuar, olha que o jejum é uma prática boba, mas Deus estipulou essa prática. É uma prática muito boba, é deixar de comer, mas isso é uma prática, é um exercício espiritual para negar coisas maiores. Aleluia! Para negar prostituição, para negar adultério, para negar a vaidade, para negar o pecado. Quem está entendendo que está sendo negado? Aleluia! Então são coisas pequenas que vão nos exercitando, irmão, para negar coisas maiores e sermos vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Então essa é a forma que o jejum ajuda, irmãos, a todos os outros atos de amor. Então quando nós jejuamos, isso está contribuindo para outros atos de adoração. Às vezes você está cansado, mas você consegue adorar. Você consegue vencer o cansaço. Você diz não ao cansaço e diz: eu vou adorar o Senhor. Quem está entendendo? Seja sincero, você está entendendo? Você venceu o dia inteiro a comida, irmão. Conseguiu resistir, aleluia, na oração. Aí você chega quebrado, cansado, igual arroz de terceira, mas você está negando tudo isso, nega o teu corpo, nega a fadiga, para adorar aquele que te criou. Aleluia! Oh meu Deus, aleluia! Então o jejum cristão é uma prova para ver qual é o desejo que nos controla. Irmão, o jejum cristão nos prova para ver o que está nos controlando. Tudo isso é provado no jejum. O jejum é uma força tremenda, irmãos. É uma arma de guerra. Eita, maravilhoso. Nosso orgulho só é controlado através do jejum. Por isso o salmista diz no Salmo 35, versículo 13: em jejum eu humilho a minha alma. Porque a minha alma, irmão, só quer o eu. A minha alma só quer ter vantagem. A minha alma só quer prevalecer. Mas o jejum coloca ela no devido lugar.
Então o jejum quebra. Sabia que tem vários sentimentos dentro de nós incubados? Pode ter raiva incubada. Já viu aquele crente que é muito bonzinho, mas determinadamente ele explode? É cheio de ira por dentro? Aqui é uma bênção. Mas em determinado momento em casa, às vezes com a esposa, que é a situação do trabalho, pisou no pé, aí ele abre, parece um leão. Porque está incubado, raiva, ira, está tudo lá. Mas quando tu jejua, tu quebra tudo isso. Quando nós jejuamos, tudo isso vem à tona. Porque a fome vai te trazer ira, a fome vai te trazer raiva, a fome vai trazer aquela angústia. Aí o que tu vai fazer? Aí o que tu vai fazer? Vai orar, vai orar, vai orar. Aí é onde o jejum cura o teu mau caráter, o meu mau caráter. Mas o jejum traz à tona, irmão, todas essas qualidades ruins que está lá dentro de nós, muitas das vezes. Medo, tudo está escondido. Então uma das razões para nós jejuarmos é saber o que está dentro de nós. Aí você fica aí 24 horas de jejum, 48 horas de jejum. Irmão, tu fica agoniado, humilhado. Aí tudo aquilo que está dentro de você vai ficar com raiva? Não, vai orar. Aí começa a ir tudo para fora. E aí você vai entendendo e vai te conhecendo. Como o jejum é uma ferramenta gloriosa. Quando a fome material vier, e com ela todos os sentimentos que estão lá dentro, que são revelados, aí só resta uma coisa: combater com a palavra de Deus, combater com a oração, combater com o clamor. Por isso que muitos crentes, irmãos, não conseguem às vezes estar em jejum, e aí começa a dar aquele querer passar mal, aquela aflição. Mas isso é bom, tem que dar mesmo. Aí nós vamos para o joelho para a oração, vamos para a palavra: Senhor, me ajuda, me fortalece. Aí vai quebrando aquela carnalidade e vai alimentando o homem espiritual. Vai quebrando aquela carnalidade, vai colocando para fora aquela carnalidade. Você fica mais manso. Quem fica mais manso com o jejum? Irmãos, a minha pressão fica 12/8 no jejum. Se eu fizer um jejum prolongado, eu posso parar de tomar remédio, irmãos. Ainda vou perguntar isso aos médicos, se cientificamente se isso tem a ver. Mas eu fico muito tranquilo, porque a minha pressão alta é devido à ansiedade. A minha pressão alta, a mínima que é alta, e a mínima quando é alta, é porque a pessoa é ansiosa, e é difícil essa pressão baixar. Mas o jejum abaixa. O jejum coloca nos níveis ideais. Aleluia. Fica devagar, fica 120, 110, fica manso, fica calmo. Porque com fome tu vai ficar agitado como? Fica mais fraco. O que fica mais fraco? O homem carnal. E quem fica mais forte? O homem espiritual. Aleluia! Aleluia! É uma academia espiritual. Aí você vai para a palavra, vai para a oração: Senhor, me ajuda, senão eu vou morrer. Senhor, me ajuda, senão eu vou desfalecer. Senhor, me ajuda, eu estou passando mal. Aleluia! Teve uma vez que, no início, que eu fiz um propósito de 3 dias, no terceiro dia eu estava andando assim, de igual o gato na casa, assim, de joelho. Aí ele diz: entrega logo esse jejum, pelo amor de Deus, para correr, homem. Fica devagarzinho, irmãos, fica tranquilo. Agora nós vamos ver alguns pontos aqui, que é o nosso tema: por que orar e jejuar. Primeiro, oramos e jejuamos por obediência à palavra de Deus. Então nós vamos ver que a prática de oração e jejum está relacionada à palavra de Deus. Então a oração e jejum é um princípio bíblico que foi usado desde o Antigo Testamento. Moisés,
jejuou 40 dias e 40 noites no monte para receber a lei do Senhor. Esther orou para ir diante do rei. Neemias orou quando recebeu a notícia que Jerusalém estava toda destruída. Esdras orou no caminho para pedir a bênção do Senhor. Então nós vamos ver que a oração e jejum, né? O próprio Davi, Daniel, Jesus, Paulo, a igreja primitiva, então todos os vencedores jejuaram. Mas isso será um tema para o próximo, próxima quarta-feira. Então nós não jejuamos todo dia, mas oramos todo dia. Marcos capítulo 9, versículo 29, o Senhor vai dizer que essa espécie, ou seja, essa caixa de demônio, só sai pela oração e pelo jejum. Então jejuamos para expulsar demônios, irmãos, para termos, termos fé no nome do Senhor Jesus, mais fé, mais autoridade. Joel capítulo 2, versículo 12 vai dizer: agora porém declara ao Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Nós vamos ver que o jejum era uma prática na vida de Paulo. Coloca aí, Davi, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3, depois versículo 4, por favor. Era uma prática, irmãos. Não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Até o versículo 5, isso. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Então o jejum era uma prática natural na vida de Paulo, era uma prática do seu ministério. Então a vida individual do cristão, sua salvação pessoal, os benefícios, dependem da sua vida de oração, da sua vida de jejum. Quem não ora, quem não jejua, está se privando dos benefícios de Deus, do auxílio de Deus, porque toda a vontade de Deus está ligada à oração, e o jejum é uma ferramenta para nos elevar ao nível mais profundo da oração. Então o jejum nos leva ao nível mais profundo. Eu comparo a oração com um nadador. Você nada, vai longe quem ora, mas quem jejua, mergulha, é o mergulhador. Quem jejua, irmãos, quem se aprofunda no jejum, vê coisas que ninguém vê. Porque no fundo do mar, você vê a estrela, aquela estrela, como é que é o nome? Estrela do mar, isso. Muito inteligente, Tatiana. Você vê aquelas plantinhas do mar, vê os peixinhos lá, só vê no fundo. No raso você não vê nada disso. Então quem mergulha, irmãos, é quem jejua. Quem jejua vê coisas profundas. Mas mergulhar não é fácil. Tem que prender a respiração, tem que colocar aparelho, tem que colocar oxigênio. Não é fácil, a vida espiritual não é fácil, mas vale a pena. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então quem não ora, quem não jejua, está se privando. Qual foi a palavra de Jesus sobre o jejum? Certa vez perguntaram a ele: por que seu discípulo não jejua? Calma aí, não jejua agora. Mateus 9,15 ele vai dizer: respondeu-lhe Jesus: pode estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão que o noivo lhe será tirado, e nesse dia jejuarão. Ou seja, depois do sacrifício de Jesus, da ressurreição, que ele foi assunto aos céus, aí sim, agora nós precisamos jejuar. Então esses dias se iniciaram. Então podemos afirmar com toda a convicção que a prática do jejum e da oração são práticas bíblicas. Então nós jejuamos porque a Bíblia nos diz para jejuar. Nós jejuamos porque Jesus jejuou. Então ele é o nosso exemplo, a palavra de Deus é o nosso exemplo, amém?
Eu não jejuo porque o pastor Reginaldo falou para jejuar, não. Eu jejuo porque a Bíblia nos orienta a jejuar. É o nível mais profundo da oração. Segundo ponto, por que nós oramos e jejuamos? Oramos e jejuamos para nos humilharmos diante do Senhor e obtermos a sua graça e poder. Amém? É saudável jejuarmos. A igreja nós jejuamos, né, temos o hábito de jejuar pelo menos uma vez na semana, para que possamos fluir no Espírito, né, irmãos? Para nos mantermos humildes na presença do Senhor. O apóstolo Tiago vai dizer, Tiago 4,6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, se você perceber que está um pouquinho mais nariz em pé, está na hora de você fazer um jejum. O orgulho é maligno, ele nos afasta de Deus. Então, o caminho bíblico para nos humilharmos, irmãos, um dos caminhos é através do jejum. 3. Nós oramos e jejuamos para obter vitória sobre tentações. Quantos crentes são vencidos nas tentações? Tem hora que a luzinha vermelha acende, o alerta acende na vida do crente, irmão. Determinado ambiente, determinadas coisas que está vendo na internet, nós temos que prestar atenção quando esse alerta acende, quando essa luzinha vermelha acende. É hora de introduzir jejum na sua vida, na sua prática cristã. Interessante, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei do ar-condicionado. O ar-condicionado, quando ele começa, né, você demora muito tempo a limpar o ar-condicionado. Alguns ar-condicionados, né, o Flávio não está aqui, ele começa a piscar uma luzinha vermelha, indicando que aquela tela está suja, e aquela tela suja impede do ar sair. Muitas das vezes, irmãos, esse alerta já está piscando na nossa vida. A tela está suja, o canal está sujo, e está impedido do fluir do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. É hora de lavar a tela. Aleluia. É hora de tirar a tela e lavar a tela, para que o ar do Espírito flua na nossa vida. Aleluia. Aleluia. É o movimento de limpar o canal para o mover livre do Espírito Santo através de mim e de você. Jesus, quando começou o ministério, ele começou jejuando. Interessante que Jesus, lá em Lucas, capítulo 3, quando ele está no Jordão para ser batizado, a Bíblia diz que Jesus, orando, desceu o Espírito Santo sobre ele. Aí Lucas vai dizer, Mateus também diz isso, que Jesus foi levado, né, pelo Espírito ao deserto. Mas Lucas diz que ele foi cheio do Espírito. Lucas 4:1 vai dizer, e Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então Jesus, quando ora, ele é cheio do Espírito. Quando ele está no Jordão, o Espírito vem sobre ele, reveste ele, enche ele. Então a igreja em oração, ela está recebendo o Espírito, nós estamos sendo cheios do Espírito. A Bíblia diz, não vos embriagar com vinho ou de ar com pedra, mas enchei-vos do Espírito. Então toda a consagração, toda a oração é o Senhor nos enchendo do Espírito. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus sai do deserto, depois de 40 dias de jejum, o Lucas é muito detalhista. O apóstolo Lucas, né, o Lucas, o evangelista, melhor dizendo, ele ama o Espírito. Foi ele que escreveu o livro de Atos. E o livro de Lucas é o que mais fala do Espírito Santo. Então ele é muito detalhista quando se fala de Espírito Santo. Ele diz que Jesus foi cheio depois que saiu do Jordão, mas diz que depois que ele sai do deserto, ele sai na virtude do Espírito Santo. Você ora para ser cheio, mas quando você jejua, você tem o poder do Espírito Santo. Aleluia! Então, Jesus era homem de oração. Orou, o céu abriu, desceu o Espírito. Mas quando ele jejua, ele tem a virtude do Espírito Santo. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma coisa é ir vazio para o deserto. Crente, quando vai vazio para o deserto, irmão, ele vai para perder. Ele vai para ser derrotado. Agora, outra coisa é ir para o deserto cheio do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito, foi cheio da palavra. Quem está entendendo? Porque o deserto não é para nos matar, mas o deserto é para que nós possamos ser cheios do poder do Espírito Santo. O Senhor muitas das vezes nos convida para o deserto para jejuar, meus irmãos, para receber dinamite, para receber poder, para receber a glória. Quantos recebem essa palavra? Crente às vezes é ruim de jejuar se tiver com uma vida boa. Se tiver com dinheiro, então, irmãos, é pizza todo dia. Quem vai pensar em se abster de pizza, irmãos? Não está com dinheiro, está com carro, está a vida boa. Por isso que a Bíblia diz que é dificilmente o rico entrará no reino dos céus, irmão. Porque coisa difícil é o rico agradar a Deus. Imagina rico que tem barco, que tem ilha, que tem casa de praia, hein, Prefeito Tiago? Que tem tudo para se abster, irmão, passar um dia passando fome com o Senhor, em oração. O pobre já é mais fácil, já tem dificuldade mesmo. Já está difícil mesmo, filho. Falei, Senhor, eu vou fazer um jejum de 48, 72 horas. Essa é a realidade. Mas se abster de comida, irmãos, com dinheiro no bolso, aí o Senhor faz o quê? Câncer. Perde tudo nas bolsas de valor. Perde filho, perde esposa, perde isso, perde aquilo. Aí o crente corre para a prática do jejum e da oração. Aí eu pergunto para você, vai esperar piorar para buscar as coisas espirituais? Por que nós oramos e jejuamos? Oramos e jejuamos para nos purificarmos do pecado. De acordo com a palavra de Deus, Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. Quem pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Contudo, muitos crentes ainda vivem muito embaraçados com o pecado, irmãos. Por mais que esforcem para evitá-los, mas o pecado continua assediando e trazendo muita frustração para o crente. Quantos que ainda estão emaranhados em pecado? Deus conhece a nossa natureza pecaminosa. Mas Ele disse, meu filho, jejue, ore. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Somente com oração, com confissão, com arrependimento. Coloca aí Davi, 1 Reis, capítulo 21, versículo 25 ao 29. Nós vamos ver a ação da oração e jejum do pior rei de Israel. Eu falei o pior? Se no pior rei de Israel funcionou, não vai funcionar em mim? Se no pior rei de Israel, irmãos, ele foi restaurado através do jejum e da oração, será que eu e você somos pior do que Acabe? Isso é muito forte. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25 ao 29. Porém, ninguém fora como Acabe, ninguém foi como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme a tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, e cobriu a sua carne de saco, e jejuou, ou seja, se humilhou, e jazia em saco, e mandava mansamente, andava. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Aleluia! Quem pode dar graças a Deus? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas no dia de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Deus não resiste um coração contrito. Deus reverteu, irmão, através da humilhação. E qual foi a humilhação? Oração e jejum.
se prostrou diante do Senhor. Aleluia! Então a oração do jejum teve efeito sobre Acabe, o rei perverso, porque a oração e o jejum se completam. Coloca aí, Davi, Daniel capítulo 9, versículo 3 ao 5. A oração e o jejum nos ajudam nas batalhas. Daniel capítulo 9, versículo 3 ao 5. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas e com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Daniel é um intercessor, e o intercessor ele ora e jejua, ele se coloca na brecha. Ele não diz: Senhor, eles pecaram. Não, eu também estou jejuando, eu também estou orando. Nós pecamos, Senhor, perdoa, Senhor, cura a nossa nação, Senhor. Então nós devemos jejuar e orar pela nossa nação, irmãos. Davi coloca aí em Jonas capítulo 3, versículo 5 ao 10. Os ninivitas eram maus, pecadores, violentos, irmão, mas encontraram refúgio através da oração, do jejum, e se arrependeram. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu de saco e sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, coloca teu pé para jejuar, nem ovelhas provei coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu caminho, mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. 120.000 almas se salvaram naquele dia. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o jejum prolongado tem essa capacidade. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos e jejuamos para termos direção de Deus para a sua obra. Jesus, nosso maior exemplo. Lucas 6, do versículo 12 ao 13. Jesus passou a noite em oração e jejum para escolher os seus 12 apóstolos. Os líderes da igreja de Antioquia oraram e jejuaram lá em Atos capítulo 13. E o Espírito Santo diz: separai Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. Então essa prática garantiu o sucesso, irmão, do Evangelho e o crescimento da igreja de Cristo. Aleluia, você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. 6, oramos, são 350 só pontos, estão no 6. Oramos e jejuamos em tempo de crise. Quem já jejuou em tempo de crise? É o que mais nós fazemos, né? É o jejum mais comum de nós fazermos é no tempo de crise. Homens que sempre recorreram a Deus em oração e jejum no tempo de crise. Já falei aqui alguns: Neemias, Esdras, Joel, Davi e tantos outros. Mas eu quero me reter aqui a Josafá. Josafá, irmãos, ele ordenou o seu povo jejum. 3 povos contra Josafá. Coloca aí 2 Crônicas, capítulo 20, por favor, Davi. A Bíblia diz que ele proclamou um jejum para toda Judá. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá
Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar, da Síria, e estes que já estão em Hazazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E nós sabemos o final dessa história. Deus operou um grande livramento. Diga para o teu irmão: jejum em tempo de crise. Aleluia. Temos que nos aproximar de Deus nesses momentos, irmão. Parece que Deus permite esse tempo de crise para nos aproximarmos mais do Senhor, para provarmos o poder de Deus. 7. Nós jejuamos também quando buscamos a direção de Deus para a nossa família, para nós e nossa família. Coloca, Davi, por favor, Esdras, capítulo 8, versículo 21 ao 23. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos. Jejum está sempre ligado à humilhação, diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós. Que mais, igreja? Para nossos filhos e para todos os nossos bens. Está confuso? Está difícil na sua casa? Promove um jejum na sua casa, que Deus com certeza vai dar direção. Ele já tinha falado: eu tenho vergonha. Nós falamos para o rei que Deus ia nos prover tudo. Eu não vou ligar para pedir o rei nada. Nós vamos orar e jejuar e Deus vai dar direção. Deus vai dar provisão. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando nós precisamos da direção de Deus, quando nos encontramos confusos, com medo, irmãos, melhor coisa é orar e jejuar. Porque quando nós jejuamos, nos tornamos mais perceptíveis à voz de Deus, mais sensíveis à voz de Deus. Todas as outras vozes se calam e nós passamos a ouvir a voz de Deus. Aleluia! Tem muita voz falando, muita conversa. E aí nós promovemos o jejum, falamos: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Aleluia! Se perfuma, lava o rosto. E aí, está tudo bem? Está tudo maravilhosamente bem. Você está ligadinho com Deus. Aleluia. 8. Nós jejuamos para ficarmos mais sensíveis à palavra de Deus, que é forte, para nos arrependermos do nosso pecado, obedecermos à palavra, crescermos no entendimento espiritual da revelação divina. Já viu uma coisa? Quando a gente normalmente vamos ao monte, nós orientamos as pessoas a ir em jejum, sim ou não? Amém. O ambiente fica mais espiritual. Hein, igreja? Amém. Quem brincava muito para de brincar e do jejum. Um exemplo: se você estiver em jejum, você sai de casa de uma forma. Se você não estiver em jejum, você sai de casa de outra forma. Eu estou mentindo, igreja? Quando eu trabalhava na cidade, você está em jejum, irmão, você é uma pessoa. Sem jejum, você parece que fica mais livre. O jejum te condiciona a ficar mais ligado, parece que dá mais temor, mais reverência. E eu não posso brincar, não posso falar isso, posso falar aquilo, estou no propósito. Sim ou não? Então imagina agora a igreja, na hora de ouvir a palavra, todos que estivessem em jejum. Dificilmente a semente encontraria uma terra cheia de espinhos. Dificilmente a semente encontraria uma terra cheia de pedregais, coração duro. Dificilmente a semente cairia na beira do caminho. Agora Deus ia encontrar muita boa terra. Aleluia. E é isso que esse texto está dizendo. Jeremias capítulo 36, versículos 6 e 7. Coloca aí, mestre Davi. Glória a Deus. Se nós coloca um pouquinho anterior, Davi. Um pouquinho anterior, volta. Tá bom.
E sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio essa palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Jeremias estava impedido. Toma o rolo de um livro, escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde o dia de Josias até o dia de hoje. Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes. Palavra do Senhor. Para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoo a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor. Palavra de quem, igreja? Do Senhor. Não era de Jeremias, do Senhor. E Jeremias deu ordem a Baruque dizendo: eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. Por quê? E também aos ouvidos de todos de Judá, que vem da sua cidade, e as lerá. Próximo versículo. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. Próximo. E fez Baruque, o filho de Nerias, conforme tudo que lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Então Jeremias diz o seguinte: tá bom, vai no dia do jejum, que eles tinham um dia do jejum, né? Jejuava anualmente, um dia de humilhação. Vai nesse dia, porque nesse dia eles estão quebrantados. Nesse dia eles estão mais propícios. Pode ser que nesse dia eles ouçam e se convertam ao Senhor. Aleluia. Meu Deus, quem levanta a tua mão aqui? Aleluia. Vai nesse dia, não vai em qualquer dia não, não vai em dia de festa, não. Vai no dia do jejum. Aleluia. Porque eles estarão aptos a ouvir a palavra do Senhor. Aí, pastor Edson, eu entendo porque muitos dizem que o culto de consagração, missionaridez, a irmã Cláudia sempre diz isso, é um culto diferente, né, missionária Lênia? Quem vem aqui na terça-feira diz que consagração é um culto diferente, não. Na verdade é porque é um culto que está todos em jejum e oração. Por que no monte é diferente? Quem sobe no monte sobe para orar. Quem sobe ao monte sobe no propósito. Quem sobe ao monte sobe ligado. O coração está aberto, querendo ouvir Deus, querendo Deus, sentindo fome de Deus. Você pode levantar as mãos e adorar o Senhor. É mais fácil de se arrepender, é mais fácil de chorar, é mais fácil de se quebrantar. Mas o culto normal, tu vem cansado do trabalho, vem afadigado, vem empurrado, vem às vezes obrigado, mas vem, louvado seja Deus que nós viemos assim mesmo. Então é mais difícil, irmãos. Mas no culto que você está em jejum, aleluia, a revelação flui. Aí você fala: eu entendi o que Deus está dizendo. Glórias ao teu nome, Senhor. Nos períodos de oração e jejum somos preparados para recebermos a revelação da palavra de Deus. O mundo espiritual se discerne espiritualmente. Não tem como discernir o mundo espiritual eu estando na carne. Não tem como eu discernir o que Deus quer dizer se eu não tiver com uma vida inclinada para as coisas espirituais. Sim ou não, igreja? Aleluia! E aí eu quero fechar com alguns conceitos, algumas respostas acerca do jejum. Eu posso fazer um jejum completo ou total, que é uma abstinência da comida e da bebida, ou posso fazer um jejum normal, que é a abstinência apenas da comida, mas continuo bebendo água. Ou seja, normalmente, jejum até 3 dias dá para fazer ele total, sem alimento e sem água.
A partir de 3 dias não é aconselhável fazer um jejum sem a ingestão de líquido. Aleluia. Mas eu aconselho, jejum acima de 24 horas, inclua a bebida água. Porque nós vivemos dias já difíceis, nós bebemos pouca água, já estamos passíveis de ter problema nos rins, muita dificuldade. Então, a partir de 24 horas, fala com o Senhor, faça um jejum normal. Mas até 3 dias dá para fazer um jejum total. E o jejum parcial? Foi o exemplo que Daniel fez, o propósito de comer somente legumes. Amém? É recomendável para pessoas com condições físicas debilitadas, como diabetes, anemia e outros. Tem pessoas que não podem jejuar nem total, nem um jejum normal, ficar sem comer nada. Então faça um jejum, que a missionária Inês costuma dizer, que às vezes ela faz remédio, algumas coisas, ou quando eu estou fazendo um jejum mais prolongado, que ela tem dificuldade de fazer por causa das situações dela, aí ela faz um jejum e evita comer comida gostosa, nada que atrai. Aí faz só, ou faz alguma coisa que não cria aquele aroma, né? Faz com propósito aquela fumacinha gostosa, aquele cheiro, ela faz só coisa, legume, chuchu, só coisa. Falei, tu vem comer, missionário. Ela, não, já comi. Comeu o quê? Não, comi um negocinho aqui. Amém? Então, o jejum parcial. E o jejum coletivo? É um tipo de jejum que foi ordenado pelos profetas Joel, ali em Nínive, ou seja, para arrependimento da nação. É um jejum que nós promovemos na igreja, foi convocado por Esdras na caminhada, amém? Pela Esther. É um jejum para toda a igreja. Normalmente o jejum ele é secreto, mas quando o jejum é coletivo não tem como ser secreto, sim ou não? Se é um jejum ordenado para toda a nação, para toda a coletividade, não tem como ser ele secreto. Aí a grande pergunta, qual é o tempo suficiente para jejum, pastor? 6 horas, 12 horas? Bom, na Bíblia não existe jejum menos de 24 horas. Nós fazemos de 12 horas, né? Normalmente, a gente gosta de jejum, né? De meia-noite a meio-dia. Aí dorme de meia-noite às 11 horas, levanta, fica 11 horas, dia entrega. Então o jejum, irmãos, na Bíblia, o menor jejum na Bíblia é o jejum da expiação, que é um dia. Mas nós temos jejum de 3 dias, jejum de Esther, jejum de 7 dias, né? Jejum foi feito pelo luto da morte de Saul. Jejum de 14 dias foi um jejum de Paulo. Jejum de 21 dias de Daniel. E de 40 dias foi Moisés, Elias e Jesus fizeram esse jejum. Pastor, qual é o tempo de jejum? Você vai dizer qual é o tempo que você vai se abster, né? Vai separar com um propósito específico para buscar algo espiritual de Deus. Amém, igreja? Então cada um, né, faz o tempo diante de Deus que você consegue. Amém? Então o ideal é nós fazermos jejum de 24 horas. O jejum judaico é de 6 horas, porque a partir das 6 horas começa o novo dia, até o próximo, até 6 horas da tarde, 8 horas do próximo dia. Então eles começavam às 18 horas, porque o dia judaico começa a partir das 6 horas, até as outras 6 horas, amém? É o jejum, né, judaico. Para quem não está acostumado com 24 horas, né? Começa com pouco, 6 horas, 12 horas, amém? E nós temos que nos aprofundar no jejum. Por que eu me sinto tão mal fazendo jejum? Quem se sente mal fazendo jejum, fisicamente? Tem problema de diabetes? Tem alguma comorbidade? Tem que procurar ver, amém? Porque eu senti mal, irmãos, principalmente para quem se alimenta mal, vai sentir. É normal, vai sentir mal mesmo. Então quando você se alimenta mal, come muita coisa errada, quando você jejua, isso tudo aflora. Então se a pessoa tem uma alimentação sadia, uma alimentação boa, mas é a pessoa que está acostumada a comer muita carne, quando jejua, vai morrer. Sente uma falta, é terrível. A pessoa que está acostumada a comer carne quando jejua, só falta morrer. Então passa por aquele período,
depois que passa por um período de 3 dias, aí que o corpo começa a absorver o que? Gordura do próprio corpo. Eu vi uma pesquisa dizendo que normalmente todo ser humano tem gordura suficiente para se alimentar durante um mês. Poderia fazer jejum 30 dias, que normalmente nós temos gordura suficiente no corpo espalhada, que o nosso próprio organismo consegue se alimentar com essas gorduras. Amém? Então, se sentir mal, se sentir desconfortável, são efeitos colaterais do jejum, principalmente no início, irmão. Dor de cabeça, náusea, mas isso não é razão de parar, porque isso é acúmulo de toxina no seu corpo. E isso deve ser eliminada mesmo. Então, quando nós jejuamos, estamos fazendo bem para o nosso corpo, está eliminando toxina. Por isso que é importante no jejum, quando termina o jejum, beber bastante água, porque você ajuda a eliminar todas essas toxinas, e isso é científico. Até os médicos afirmam que um jejum por semana é excelente para o corpo humano para limpar as toxinas. Tem estudos garantidos, irmãos, de pessoas que já foram curadas até de câncer através de jejum prolongado. Porque o jejum elimina células mortas e revitalizam com células novas. Quem pode dizer graças a Deus? Diga assim: Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então, no jejum, é como se Deus estivesse falando: menos para mim é mais, meu filho. Nós temos que comer, na verdade, é menos, para ser mais alimentado. Nós nos excedemos na comida. Aleluia. E é uma batalha espiritual, irmão, quando nós estamos jejuando. Dor de cabeça, tudo isso são toxinas, mas há uma batalha espiritual que só é vencido através da oração e da palavra. Então o Satanás faz de tudo para nós pararmos o jejum. Aleluia. Mas aí nós devemos nos sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E se eu quebrar o jejum, jejum, falando tanto jejum, daqui a pouco falou jejum. Se nós quebrarmos o jejum, o que fazer? A fraqueza faz parte da disciplina do jejum, irmãos. Amém? Você pode até quebrar uma dificuldade, às vezes no trabalho, em casa, ou seja, não está aguentando, mas você tem sempre a chance de refazer, de voltar, de orar, de melhorar. Amém? Às vezes você, na ânsia, quer fazer um jejum muito prolongado, não está acostumado. O aconselhável é nunca fazer um jejum prolongado se você nunca fez. Pastor, eu quero fazer um jejum de 72 horas, 3 dias, mas já fez 24? Não. Então faça os 24 primeiro, depois faça os 48, depois faça os 72. Amém? E termine o jejum com sabedoria. Tem gente que termina o jejum aí, nos comendo 3 hambúrgueres, comendo pratão de carne. Então termine, faça o jejum aí com legumes, com frutas. Seja sábio, com oração. Amém? Não, acabei o jejum agora. Aí o André fala: Juliette, prepara o maior bife que já preparou aí do mundo, que hoje eu entrego. Hoje eu quero entregar batata frita, pior, gordura. Amém? Então, e detalhe, quando você começa a fazer muito jejum, você começa a criar um hábito saudável. E se você comer coisas gordurosas, você começa a sentir. Quem já teve essa percepção? Quando você começa eliminando essas gorduras, começa a comer melhor, jejuar mais, ser mais saudável. Irmão, o jejum nos faz tanto saudáveis espiritualmente como fisicamente. Deus é maravilhoso, Deus sabe o que faz. Amém, igreja? Então eu quero convidar todos a colocarem sobre os pés, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
Nós vimos por que nós devemos jejuar. Tempo de crise, para vencermos as tentações. Aleluia. Para nos tornarmos, um canal limpo diante da presença do Senhor. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos agora. Estamos vivendo dias assim sobrenaturais, irmão. Estamos vivendo dias maravilhosos. Nós temos 3 projetos na igreja: leitura bíblica diária. Nós estamos lendo a Bíblia todo ano. Nós estamos com um projeto de oração, do relógio de oração, pelo menos 1 hora de oração todo dia. E nós estamos com um projeto de jejuar pelo menos uma vez por semana. Aleluia! E isso com certeza nos tornará mais espirituais. Nos inclinaremos para as coisas espirituais. Quando nós jejuamos, nós estamos tendo saudades do céu. Queremos mais intimidade com Deus. Aleluia. Queremos dizer: Senhor, o que me controla não é a comida da terra, mas é a comida do céu. O que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Senhor Deus bendito, seja glorificado o teu nome, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse mover espiritual. Nos ajuda, Senhor, a buscar mais a tua face. Nos ajuda, Pai, a nos inclinarmos mais para as coisas espirituais. Como foi pregado aqui na semana passada, nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Nós oramos porque Jesus orou. Nós jejuamos porque Jesus jejuou, Pai. A tua palavra diz que certas castas de demônios só saem com oração e jejum, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que toda potestade, todo principado, todo demônio batam em retirada. Em nome de Jesus, Senhor, venha fortalecer a tua igreja. Estamos buscando avivamento, Senhor. Aviva a tua obra, Pai. Aviva, mas a começar por nós. Aviva-nos segundo a tua palavra. Venha nos encher do teu Espírito Santo, Pai. Que possamos, Pai, todas as vezes que o Espírito Santo nos levar para o deserto, que possamos estar cheios da palavra e cheios do teu Espírito Santo, Pai. E quando nós sairmos do deserto, que possamos sair como Jesus, sair na virtude, sair no poder do Espírito Santo. Jesus saiu do deserto curando. Jesus saiu do deserto transformando água em vinho. Jesus saiu do deserto curando paralítico, curando cego. Jesus saiu do deserto, Pai, fazendo a tua obra. Que sinais, prodígios e maravilhas venham acontecer neste lugar, Pai. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, a igreja diga amém.